Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 23, mini índice, contexto e movimentação do preço, né? E temos conversado sobre melhores trades, né, no final da tarde. Hoje, pessoal, pela manhã, né, no estudo que a gente fez, uma das ideias era que o mercado abrisse gerando algum tipo de repique de alta, por conta desse tipo de barra aqui do diário. Hoje não foi exatamente essa movimentação, a ideia era que abrisse com gap de alta, nos dando alguma oportunidade de venda, né? Dos pensamentos iniciais. Falamos aqui desse fechamento do gap aqui do semanal, né? Que era essa linha pontilhada que deixamos. O mercado já fechou o gap. Aqui no próprio semanal, né? Seria também, né, uma possibilidade de algum tipo de repique de alta, tá? Não foi exatamente essa movimentação que tivemos, mas reitero a ideia, né, do backtest de quando, né, você tem uma movimentação fechando exatamente na sua mínima, né, pensar naquela possibilidade de vácuo, né, de interesse dos comprados em voltar a participar e ter algum tipo de repique de alta. Como falei, hoje, né, não foi essa a situação, né, que tivemos, abrimos com gap de baixa, né, e mudou um pouco a linha de pensamento, né. Aqui nos 60 minutos falamos, né, de toda a dificuldade, né, que o mercado tinha, né, para apresentar algum tipo de movimentação de alta, ou seja, de reverter, na verdade, nessa movimentação, visto que, né, a gente tinha médias abertas, alinhadas, direcionais, e esse tipo de mercado para reverter, ele precisa, né, normalmente gap de média, algum tipo de lateralidade, né, essa movimentação, ela dificilmente reverte, né, dessa maneira, tá? Então aqui a gente se encontra, né, num cenário muito mais vendedor, né, do que comprador. E aí, se o mercado, né, tivesse nos dado aquela oportunidade, né, que seria de uma movimentação que mais se repete, a gente poderia ter tido algum tipo de setup de venda, né, na média móvel de 20, inclusive dos 60 minutos. Tá? Mas não foi o que tivemos. O mercado acabou abrindo, né, com um gap de baixa. Importante aqui do M60, né, era observar que aqui ele fechou, né, aquele gap do semanal, né, que é aquele gap que a gente deixou ali pontuado, e aqui ele pagou, né, o terceiro alvo dessa movimentação aqui, ó, desse pivô. Então aqui ele chegou, né, no terceiro alvo desse pivô. Em razão desse terceiro alvo, em razão da barra dos 5 minutos, né, eu acabei efetuando uma compra aqui, né, para um scalp de alta, saindo, né, numa L3 ali dos 5 minutos, uma outside bar no caso, né. Aqui, pessoal, no 15 minutos, a gente vê também, né, a possibilidade de tendência. Essas linhas que a gente deixou aqui para cima, né, eram possibilidades de alvo, né, em caso a gente tivesse tido um gap de alta, né? Se tivesse tido um gap de alta, teríamos abertura com gap de média, poderíamos pensar na possibilidade de venda no primeiro alvo ou do segundo alvo, ou mesmo, né, nesse terceiro alvo. Não foi, né, como falei, não foi a possibilidade que tivemos, né? Ainda assim, ainda tinha a região da VWAP aqui do dia anterior, né, que poderia também nos auxiliar mais. O mercado, ao invés disso, abriu num gap de baixa, né? E aí lá nos 5 minutos eu acho que fica melhor para a gente visualizar, né, um pouco mais de informação, né? Já que aqui no 15 minutos ele realmente permaneceu, né, depois do meio-dia, aquilo que a gente havia conversado, né, dele permanecer na possibilidade da mínima e da máxima, ou seja, o mercado fecha em um dia mais estreito. E aí a retomada, né, de mais um pensamento que a gente fala. Depois de barra ampla, mais vezes a gente tem um doji, né, uma barra menor, uma retração, né, dessa volatilidade. Aqui uma expansão, aqui uma contração. Então o mercado mais vezes ele acaba se deslocando dessa maneira. Então aqui, né, no próprio 15 minutos, dentro da movimentação daquilo que a gente falou hoje, né, não seria interessante a gente tentar, né, grandes alvos. Outro ponto, né, aqui dos 60 minutos, né, que faltou a gente comentar, que falamos pela manhã, foi que a barra um do dia foi um doji. Quando, né, temos a barra um do dia como um doji, isso está em um dos estudos, né, da mentoria que a gente fez, da parte de mentoria gradual, né, que quando você tem a barra um como doji, você tem uma possibilidade inicial de lateralidade, tendo a máxima da barra como resistência e a mínima da barra como possibilidade de suporte. E hoje o mercado, né, trouxe a, a prática, né, a teoria. Né. Aqui no 15 minutos não tem tanta informação, né, pra gente, foi um dia bem lateral, a gente viu uma série de barras sobrepostas, né, sem grandes movimentações, né, sem inclusive, né, rompimentos, né, mesmo essa outside, né, ela fechou sobreposta. Vejam, né, o poder, né, do fechamento de barra, né, hoje a gente conversou um pouco sobre isso, né, em alguns momentos o mercado, né, parecia que ia dar uma boa movimentação, mas aí fechava com barra sobreposta, a barra seguinte já não tinha mais aquela condição de direção, né, para a barra subsequente a ela. Vejam que desde aqui, ó, da barra um, né, até a barra 12, né, todos os fechamentos anteriores foram sobrepostos, né, dentro das máximas e mínimas de barras anteriores.
Isso, né, como a gente falou, é uma característica central de lateralidade. A barra 1 do M15 também foi um doji. Já a barra 1 do 5, pessoal, foi uma barra, né, que nos remete a uma barra climática, né, vindo de uma tendência já prolongada, tá? Uma movimentação climática, né, uma movimentação ampla, uma barra de cerca de 600 pontos. E, né, no estudo de gaps a gente falou, né, sobre uma barra, né, com um grande gap, né, vindo tardiamente numa tendência de mais de 50, o AUL ele cita 30, 40, 50 barras, né, aqui no caso foi bem mais do que isso, e a gente já havia tido, né, o gap de média no dia anterior, essa barra, né, me trouxe a ideia, né, de uma barra de exaustão, né, por isso a compra aqui embaixo, né, foi uma das situações que a gente falou hoje pela manhã. E quando a gente tem uma barra de exaustão, né, quando temos, né, a ideia de exaustão, mais vezes o fechamento desse gap é o início de uma lateralidade, tá? Então o fechamento do gap ele é extremamente comum, tá, dentro desse tipo de cenário, né? Quando você pensa, né, numa barra, né, que está tendo uma continuidade muito acelerada, já devido a uma tendência muito cansada, isso daqui pode ser a exaustão dos vendidos. Pensando em exaustão, exaustão mais vezes leva à lateralidade, menos vezes leva à reversão, tá? Então cuidado com isso, principalmente de maneira imediata. Então cuidado, né, que com essa ideia de que, Luciano, teve a exaustão dos vendidos, né, e a partir de agora os comprados vão participar. Não, mais vezes isso gera só uma lateralidade, essa exaustão, ainda mais depois de 2 dias de tendência, uma lateralidade aqui, ó, para realização de lucro é bem interessante aos vendidos, né? Eles conseguem minimizar riscos, né, de toda a venda, né, que foi realizada nos últimos 2 dias. Essa movimentação é muito mais vendedora ainda, né, no cenário. Aqui, pessoal, né, como falei, acabei comprando na região do terceiro alvo, fiz uma parcial no 50% do dia, tá? E aí a minha outra parte, né, eu acabei encerrando aqui quando ele, né, ele teve a possibilidade, né, de fazer essa outside. A minha ideia era vender, mas, né, a barra fechou sobreposta, né? Você vê que a barra 17 fecha ainda na mínima da barra 16. E barras sobrepostas não são as melhores movimentações. Aqui acabei fazendo, né, uma venda, né, posteriormente, tá? Dentro dessa possibilidade de continuidade dessa movimentação, visto que a gente teve, né, o nosso segundo fechamento aqui abaixo, né, da VWAP, então acabei encerrando, né, essa movimentação, acabei entrando na venda aqui nessa movimentação. Na verdade, eu encerrei meu trade aqui, né, pessoal? Foi essa primeira outside, né, acabei encerrando. E aí, quando o mercado fez o segundo fechamento, né, abaixo da VWAP, acabei entrando vendido aqui. Aquilo que eu falei para vocês, né, na parte da manhã. A gente teve, pessoal, se a gente olha para o 60, a gente vê a dificuldade de reversão, né? A gente vê que o mercado poderia encontrar setups de venda na 9. Na verdade, o preço andou lateral e a 9 que chegou no preço. No 15 minutos, né? Setups de venda. A gente tinha aqui um 2HM, retomando, né, aquilo que a gente falou pela manhã. O 2HM ele é mais forte que o M2S. O 2HM ele precisa do gap, né, que é esse espaço entre a máxima dessa barra e a 20, né, e que ele perdure por pelo menos 24 fechamentos. Essa é a condição para o 2HM. Então, o 2HM precisa de 24 fechamentos sem que nenhuma máxima das barras toque a média móvel de 20. Quando ele testa a primeira vez, né, você tem o 2HM. Então, quando eu vendi nessa movimentação aqui, né, eu ainda estava pensando, né, em todas as possibilidades, né, de resistência que o preço tinha, de setups de venda. Uma delas, né, é que há normalmente muita realização de lucro no fechamento do gap, é uma região comum de realização de lucro. Outro ponto, né, a gente tinha essa possibilidade de wedge, teve amigo que conseguiu pegar a venda mais aqui em cima, né, pegou praticamente o melhor trade do dia, né, para um dia de 900 pontos. Então, conseguiu fazer uma parcial, conseguiu fazer a final aqui na saída, né? Parabéns pelo dia, foi um excelente trade, uma excelente condução também. Aqui, né, eu acabei adicionando posição, onde que eu adicionei posição, pouca coisa aqui acima do fechamento do gap, né, até porque eu não esperava, né, muita movimentação além disso daqui. Isso, né, trouxe meu preço médio, né, daqui para cá, né. Então, posteriormente, depois foi possível realizar lucro, né, na região do 61.8. Deixa eu só colocar aqui o FIBO, né, pessoal? Só para a gente visualizar, né, que essas pausas foram na região de 61.8, essa daqui foi. Então aqui quando ele volta para essa região de 61.8 eu acabei fazendo parcial, porque eu havia adicionado posição, né, a favor do macro, né, que é quando a gente tem a possibilidade de prolongar stops. Outro ponto, né, pessoal, que eu comentei pela manhã, não havia tido um bom ciclo de barras de alta.
Se a gente olha nos 5 minutos, a gente não chegou a ter um microcanal de alta, né? Uma movimentação, por exemplo, interessante. Então, a movimentação tanto do 5 quanto no 15 nos remetia muito à lateralidade. E em lateralidade, né, os rompimentos tendem a falhar. Por isso, né, até mesmo a ideia de adição de posição aqui. Tá? Então, uma das possibilidades, né, de adição foi por conta da leitura do cenário e, claro, né, dos setups, né, que o mercado estava chegando, né, no 2HM, o M2S. Tá? E aí aqui, né, foi a questão de esperar um pouco, né, para fazer a parcial, né, e depois encerrar o trade aqui, né, na mínima do dia, por conta, né, da barra 1 do 60 ser um doji. Se a barra 1 do 60 é um doji, sua mínima, suporte, sua máxima, né, uma possibilidade de resistência. E o preço hoje ele concretizou exatamente, né, a teoria. Depois disso daqui, esse trade, eu até conversei com um dos amigos lá, né, sobre a possibilidade de compra, né, que ele falou de comprar aqui. Não vi essa possibilidade, tá, pessoal? Apesar de vir daqui, ó, do meu ponto de vista, você teria que comprar mais baixo, tá? Ah, Luciano, mas tinha essa possibilidade de wedge aqui. Tudo bem, concordo com você. Possibilidade de uma wedge climática, ou mesmo dessa daqui, né, que foi a inicial que a gente falou, né, sobre a perna 2. Só mais um ponto, né, pessoal? Reforçando, ó. Uma, duas, três puxadas, né? Retomou em flexão, perna 1, teve a correção, perna 2, tá? O mercado cumpriu ali uma das premissas que a gente acorda muito, né, com ele. Tá? Muitas vezes a gente trabalha exatamente essa premissa. Mais movimentações de três puxadas, né? Eu tenho uma, né? Tenho duas, tenho três novas máximas. Retomou o ponto de inflexão, perna um, né? Você poderia estar buscando aqui uma possibilidade, né, de perna 2. Aqui, né, inicialmente foi um fundo duplo exato e foi também uma outside bar. Então, mesmo se você tivesse vendido aqui, a princípio, pela ideia de continuidade, seria interessante você encerrar aqui, né? Porque aqui você está vendo defesa no tick, né? Então, essa defesa no tick aqui falha em renovar mínima, pode ver renovar máxima, tá? Mas aqui você teve uma possibilidade de wedge, possibilidade de leitura, né, no caso de uma wedge, e aí isso poderia te levar. Região de POC, né, trabalhou forte também no dia de hoje, né, sem grandes movimentações de continuidade, tanto essa quanto a do 15 também, né, acabou em dias laterais, né, a gente já conversou sobre essas regiões, é importante observar, né, a continuidade ou a ausência de continuidade nesses dias. Wedges dentro de lateralidade são as melhores coisas, né, que a gente consegue mais vezes encontrar, ó, aqui. Opa, Luciano, uma, duas, três puxadas, teve continuidade? Não, né? Então, apesar de movimentações curtas, né, o mercado ainda assim acaba respeitando, né, algumas movimentações, principalmente essas, né, que é de falha, de rompimento, né, desse tipo de estrutura. No 15 minutos, né, se você coloca no 15 minutos, você vê também que o preço ficou trabalhando ali, ó, em cima, né, dessa região de POC, sem rompimento e continuidade, né, por todo o dia. Então, acaba sendo um dia bem difícil, né, se você fica tentando procurar muitos trades. A gente conversou um pouco sobre isso, pela possibilidade, né, dele ser um dia menor. Talvez, né, era mais interessante a gente, né, se abster ali um pouco de abrir trades. Aqui, né, depois desse micro canal, a gente falou, né, da venda de L1, né, geralmente a gente não faz a venda de L1 porque aqui é micro canal. Claro, teve o gap de média aqui, mas a venda de L1 geralmente a gente não faz. Aqui teve uma venda de L2, aqui teve uma venda de L3, de L4, né, que ele acabou trazendo uma movimentação um pouco melhor. O L4, o edge com topo duplo, né, seria dentro de contagem de puxadas, tá? Então, outra situação como é que a gente finalizou o dia era a venda, né, do gap de média como possibilidade. Não aconteceu, tá, pessoal, no dia de hoje. Se vocês observarem, né, não tivemos a questão do gap de média. Tivemos uma barra aqui. Uma barra é interessante, né? O gap de uma barra, porque isso indica que os vendidos ainda estão ansiosos, né, para essa movimentação. Então, por enquanto, ainda sem um gap de média de duas barras aqui, né, em cima, né, dessa movimentação. A gente vê que também o fluxo de barras também ainda não está muito interessante aos comprados, né? A gente não vê uma série de bons fechamentos de alta aqui durante toda essa movimentação, beleza? Dia mais chato, né, pessoal? Dia mais estreito, né? Mas normalmente quando a gente tem dias mais laterais é quando a gente tem a possibilidade de ter dias subsequentes a esses, né, com uma movimentação um pouco melhor. Então, são dias, né, que às vezes a gente consegue, né, algum tipo de projeção de alvo. Hoje não foi um dia, né, para se buscar, né, grandes projeções de alvo, no máximo, né, trades ali, né, na extremidade, né. Depois disso, né, quase nenhuma oportunidade. Vejo que mesmo depois, né, toda aquela possibilidade de leitura da manhã, aqueles trades que a gente conversou, fica bem difícil da gente fazer mais projeções, né, mais assertivas para o dia. Um ponto, né, interessante, né, até mesmo que a gente falou que o mercado fez, né, nova mínima logo depois de ter feito, né, a ideia de nova máxima, é a ideia de triângulo expandido.
Mas nem isso ele cumpriu, né? Ele não cumpriu nova máxima e também não cumpriu nova mínima. Então ele só estreitou essa movimentação. Um único ponto, né, que ainda é levemente positivo para os vendidos é a questão da estrutura, né? Depois desse topo, um topo mais baixo, não renova a máxima, né? Acaba podendo vir renovar uma mínima prévia. Ele não renovou a mínima, né, real dessa movimentação. Depois disso aqui ele deixa outro topo mais baixo, falha em renovar essa máxima, né? Acaba vindo renovar essa mínima. Falha em renovar a máxima, né? Poderia ter vindo mais uma vez renovar essa mínima. Isso aqui também pode gerar, né, o edge. Mas aí a gente conversa amanhã pela manhã, né, um pouco mais sobre possibilidades, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã.